Eu quero falar um pouquinho de saúde agora. Por conta do crescimento no uso do Ozempic, a Anvisa decidiu que o medicamento e outros que fazem parte da mesma categoria devem ser vendidos nas farmácias apenas com retenção de receita. No caso dessas drogas, conhecidas como canetas emagrecedoras, a indicação na bula é para tratar o diabetes. Mas pode ser indicado em casos de obesidade quando o médico entender que os benefícios do tratamento superam os possíveis riscos. E o órgão afirma que a medida deve combater a compra indiscriminada dos produtos sem a devida prescrição e também combater o uso fora das indicações que são aprovadas em bula. Para a gente falar um pouco mais sobre esse tema, eu quero conversar aqui com o Dr. Renato Zilli, que é membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e compõe o corpo clínico do Hospital Sírio-Libanês. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Primeiro eu quero saber a sua avaliação sobre essa decisão da Anvisa, que já foi publicada, mas ainda não tem o prazo para começar a valer. Deverá haver, o início de, após 60 dias em que de fato ela determinar o início dessa situação. Mas eu quero que o senhor traduza para a gente de que maneira que essa decisão seria realmente necessária ou não diante do uso de Ozempic e de outras drogas parecidas aqui no país. Boa tarde. Boa tarde, é um assunto muito interessante. Então, essa semana a Anvisa decidiu que essas medicações têm que ter receita retida na farmácia. O que a gente vê na prática é que a Sociedade Brasileira de Diabetes, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia coloca que o uso indiscriminado das medicações. Então, elas são medicações seguras quando acompanhadas por um profissional médico. Doutor, como é que essas medicações funcionam? Por que há uma indicação para o diabetes, para o tratamento de diabetes, mas que tem sido utilizado também em casos de obesidade para o emagrecimento? Então, o GLP-1, que é basicamente a molécula base desse tipo de medicação, a gente tem o Saxenda e o Victoza, que é a liraglutida, o Ozempic e o Wegovy, que a gente tem aí a semaglutida, que é semanal, tem o Trulicity, que é semanal, e vai chegar no Brasil agora, o Mounjaro, que também é semanal. Então, o objetivo dessas medicações é controlar o açúcar no sangue. O que foi percebido nos estudos? Que além de controlar o açúcar, elas ajudam na perda de peso. Então, com a semaglutida, a gente tem uma perda de peso de até 15% nos estudos. Enquanto com a tirzepatida, que está para chegar, 26%. Ou seja, são medicações muito potentes. Elas revolucionam o tratamento tanto do diabetes quanto da perda de peso. Agora, a Anvisa ela traz uma preocupação sobre um aumento do uso desses medicamentos para questões estéticas. Quais são os riscos do uso para as pessoas que não necessariamente estejam num nível de obesidade, que recebam uma recomendação médica para a utilização desses medicamentos? Que tipo de efeitos colaterais que esses medicamentos podem provocar em quem simplesmente busca para ter um nível de emagrecimento mesmo sem a necessidade de uso de medicamento para isso, doutor? Muito boa pergunta. Os efeitos, basicamente, são efeitos gastrointestinais, ou seja, diarreia, mais constipação, um pouco de náusea, até as pessoas podem vomitar. Essas medicações, elas são de uso progressivo. Então, você começa com uma dose mais baixa e vai subindo a dose ao longo do tempo. Então, por exemplo, a liraglutida. Você começa com 0,6 e vai subindo até aí 3. Então, o que a gente vê na prática? Eu acho que a decisão da Anvisa foi muito acertada. As pessoas vão na farmácia, pedem a dose mais alta e aplicam por conta própria. Isso, com certeza, aumenta muito o efeito colateral, porque essas medicações a gente aumenta às vezes a cada 4 semanas a dose. Então, além disso, tem um risco de pancreatite. O que é a pancreatite, doutor? E de que maneira que ela pode levar à falência desse ou de outros órgãos do corpo? Então, é importante. Os efeitos colaterais mais comuns, que a gente colocou já, náusea, vômito, diarreia. Às vezes a pessoa sente que está cheia, empachada. A pancreatite é uma inflamação no pâncreas, que é uma inflamação que tem um risco para a pessoa, que pode ocasionar, até nos casos mais graves, um risco de internação ou mesmo risco de vida. Então, é importante que essas medicações sejam acompanhadas por um médico para poder entender e ajustar a medicação ao longo do tempo. Porque tem gente que emagrece com muito pouca medicação, não precisa nem progredir na dose. E em casos de obesidade, onde o medicamento é recomendado, normalmente ele vai para quais casos, para quais tipos de paciente, doutor? É importante entender que mais de 50% da população brasileira hoje em dia se encontra com sobrepeso e obesidade. Então, a gente tem aí um problema de saúde pública. Sim. E as pessoas elas têm um baixo... Então, a cirurgia bariátrica hoje em dia, até recentemente, era a opção que mais emagrecia, com mais de 25% de perda corporal. Hoje em dia, tem medicações que fazem isso. Então,
é importante entender que a medicação faz parte de um processo terapêutico. Então, eu vejo muita gente que usa medicação, que não acompanha, não faz um plano nutricional e não acaba perdendo peso. Porque, na verdade, a medicação ajuda a comer menos, mas se você continuar comendo errado, então ela não vai funcionar. Então, o objetivo é essa medicação junto com o perfil metabólico da pessoa. E é importante também te falar, né, mudando um pouco de assunto, que as medicações, o GLP-1, como é dado para pessoas com diabetes também, é importante entender que se você dá uma medicação dessa, você, dependendo de outros remédios que a pessoa toma, ela pode também ter uma hipoglicemia, baixar demais o açúcar no sangue. Então, só acompanhamento médico, seja para diabetes, seja para perda de peso, pode realmente garantir segurança no uso dessas medicações. E vocês acreditam realmente que com essa definição da Anvisa haverá uma redução drástica do número de pessoas que acabam acessando essa medicação sem a recomendação correta do médico? O que a gente vê hoje em dia é que muitas pessoas usam a medicação sem ter o efeito desejado, com muito efeito colateral, sem acompanhamento, acaba procurando auxílio médico. Sim. Então, já é um pedido há muito tempo da Sociedade Brasileira de Diabetes e da Sociedade Brasileira de Endócrina, inclusive do Conselho Federal de Medicina, que essas medicações tivessem uma maior regulamentação. Dr. Renato Zilli, obrigado por conversar conosco ao vivo nessa edição aqui de sábado. Uma ótima Páscoa para o senhor e para a sua família. Até a próxima. Boa Páscoa, até a próxima. Um abraço.